acerca dos princípios norteadores da atuação da administração pública, indicados na Lei Orgânica do DF, artigo 19. Assinale a opção correta. É expressamente mencionado o princípio da razoabilidade. Lá na LODF eu falei com vocês que tem a razoabilidade, ok? Vamos ler as outras questões para a gente debater. São mencionados apenas os mesmos princípios contidos na Constituição Federal. A questão está errada. Por quê? Porque ele vai trazer, além dele não trazer o princípio da eficiência, ele acrescenta 3. Quais são? Razoabilidade, motivação e interesse? Então, tranquilo, questão errada. A lei orgânica menciona o princípio da eficiência, não contido na Constituição Federal. Totalmente errado. Se conhecer um pouquinho da Constituição, já anula a questão ali, né? Já marca como errado. Porque o princípio da eficiência está sim previsto na Constituição. A administração pública do Distrito Federal é obrigada a seguir apenas os princípios expressamente citados no mencionado caput do artigo 19. Isso eu comentei com vocês. A eficiência está prevista lá? Mas deve ser seguida? Deve ser seguida. Ok? O Distrito Federal não se submete aos princípios mencionados no artigo 37 da Constituição Federal, seguindo apenas os contidos em sua lei orgânica. Nada a ver. Princípio da supremacia da Constituição. Todas as demais normas infraconstitucionais devem observar e buscar a sua fundamentação aonde? Na Constituição. Então, uma questão dessa que cai em qualquer matéria, em qualquer assunto, vai ser o quê? Errado. Todas as normas infraconstitucionais devem obedecer e seguir aquilo que está previsto na Constituição Federal. Tranquilo, gente? Vamos lá. Questão 16. Considerando o que dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal, julgue. A LODF não prevê expressamente o princípio da moralidade administrativa. Porém, trata-se de princípio implícito que vincula todos os agentes públicos. Gente, quais são os princípios que a LODF trata? Legalidade, impessoalidade e moralidade. Essa moralidade, eu comentei com vocês, é uma moralidade o quê? Administrativa. É vinculada ao ato administrativo, à execução da obra, não vinculada ao agente administrativo. É claro que o agente tem que ter uma conduta ética, mas essa moralidade aqui se refere tanto ao artigo 37 da Constituição como ao artigo 19 da LODF, é uma moralidade administrativa. Questão errada, ok? Porque ele está previsto sim. Vamos lá. Considere a seguinte situação hipotética. Um cidadão procurou uma repartição pública distrital, solicitando informações acerca das repercussões sociais de um determinado programa do governo. Mas o servidor que o atendeu negou-se a prestar essas informações, argumentando que não havia nenhum ato governamental autorizando a divulgação ao público dos dados solicitados. Está errado, gente. Além do princípio da publicidade ser um princípio constitucional e também está previsto na LODF, a LODF ainda trata de maneira particular, lá no artigo 22, inciso 1, que os atos deverão ser públicos. Tranquilo? Então o funcionário agiu de forma errada. Ok? Fundamentação, artigo 22, inciso 1. Eu estou colocando alguns artigos ali, até porque o tempo da aula é curtinho, para que vocês ao final deem uma lida, deem uma pesquisada, ok? Deem uma estudada. Anotem os números dos artigos que eu comento com vocês. Eles são fundamentais, eles são basilares. Em todo concurso público aparece isso. Como o nosso tempo é corrido e eu não tenho como tocar em todos os pontos, eu vou aonde? No cerne, no que sempre está caindo. E isso sempre está caindo. Tranquilo? Vamos lá. 18. Considere que o governo do DF pretenda divulgar suas ações de governo, como obras, projetos, etc. Nesse caso, esse tipo de publicidade deve ser suspensa 90 dias antes da eleição. Gente, está lá no artigo 22, inciso B, inciso 5, a linha B.
que eu preciso que vocês tenham em mente. Esse caso tem uma exceção. A exceção será o interesse público. Então, se você quiser anotar no cantinho, a exceção, interesse público, ok? Mas uma propaganda que tem interesse público. Vamos lá no exemplo. Uma propaganda, perto de período eleitoral que tem interesse público. Combate a dengue, campanhas de vacinação, são ou não são de interesse público? Então elas não serão suspensas. Outra coisa, fazer também um comentário acerca disso daqui da LODF, que é importante que caia. É vedado ao governo fazer menção ou fazer vinculação de propaganda com atividade política, ok? É vedado. E a gente percebe isso daí? Percebe, né? É vedado, ok? Não se pode fazer obras públicas e se vincular a obra pública a determinado governo, ok? Isso é proibido pela LODF, tá? E a gente às vezes percebe, não é verdade? Linha verde da IPTG. Tem outros exemplos, não tem outros exemplos? O metrô sempre está de uma cor, não é verdade, gente? O metrô, conforme ele agora está de qual cor? Eu nem sei. Verde, mas pode mudar a qualquer momento. Os trens novos não são verdes. Os trens novos são qual cor? Vermelho. Então, as pessoas vão mudando as coisas, né? Vincula ou não vincula? Está errado ou não está errado? Ok? Vamos lá. Artigo 19, questão 19. Uma questão boa aí, ó. Juiz de direito. Sobre os serviços públicos do DF. Pode-se afirmar, com exceção. Então a gente vai buscar o que aqui? O intruso. Que os serviços da administração serão contratados mediante processo de licitação. Gente, tudo igual. Tudo igual, ok? Para se contratar tem que ser mediante processo de licitação. Tá? Não vai burlar a licitação coisíssima nenhuma. Tem que se contratar mediante licitação. Observadas as regras de qual lei? 8666, de 93. Que é vedada a contratação de obras e serviços públicos sem prévia aprovação do respectivo projeto. A LODF aqui ela tem uma particularidade que eu quero comentar com vocês. Para se participar de um processo de licitação, para participar do processo de licitação, você tem que apresentar o quê? Na 8666? O projeto. A LODF ela diz o seguinte: é vedada a contratação de obras e serviços sem a prévia aprovação. Então, para você participar do processo de licitação aqui pela LODF, você não precisa apresentar o projeto, como na 866. Você apresenta quando você for contratado. Conseguiram captar? Não? Vou trazer para você, você vai captar. Na 866, para você poder participar do processo de licitação, você tem que fazer o quê? Apresentar o projeto. Projeto bonitinho, você vai lá e coloca: esse daqui é o meu projeto para participar do processo licitatório. Na lei orgânica, ela não prevê isso. Você pode participar sem apresentar o projeto, e aí, se você vencer a licitação, você só vai ser contratado se apresentar o projeto. Você participa da licitação sem o projeto. E na 866? Conseguiu captar? Tranquilo, gente? Olha, tem 866 na prova de vocês? Tem. Sei não. Se fosse eu colocaria uma questão dessa. Para selecionar só os melhores, não é verdade? Não é verdade? Como vocês já sabem, então estão tranquilos, né? Quem não sabe, quem também está acompanhando pela internet, agora também está tranquilo. Vamos lá. Que lei disporá sobre participação popular na fiscalização da prestação dos serviços públicos? Gente, tranquilinho isso, tá? A lei vai dispor sobre a participação do povo na fiscalização dos serviços públicos. Existe essa lei?
Acerca da Lei Orgânica do Distrito Federal, vamos lá. Julgue o item seguinte: os projetos de obras que comprometam mais de 1% do orçamento do DF devem ser obrigatoriamente apreciados em audiência pública. A questão está falso, tá, gente? Para ser apreciado em audiência pública, a obra deve comprometer 5% do orçamento do DF, ok? Para ser submetida à audiência pública, a obra deve comprometer 5% do orçamento do DF. Todas as obras que comprometam mais de 5% do orçamento do DF, elas deverão ser avaliadas e debatidas em audiência pública. Ok? O servidor público do Distrito Federal, a questão da Funiversa de 2009. O servidor público do Distrito Federal, nomeado após a aprovação em concurso público, tem direitos e garantias definidos na Lei Orgânica do Distrito Federal. Sobre esse tema, assinale a alternativa incorreta. Os vencimentos dos servidores públicos são irredutíveis. Correto, os vencimentos são irredutíveis. Não pode entrar ganhando. Lá no Procon é quanto salário? 4 pau, né? Caraca, os 4 mil dá para fazer muita coisa. Bacana. 4 mil. Dá sim, é bacana. O salário 4 mil é muito bom, gente. Dá para se estabilizar financeiramente, fazer uma faculdadezinha aí bacana. 4 mil. Vocês podem entrar ganhando 4 e depois de um ano cair para 3? Bom, mas a crise lá na Europa fez com que o salário de vocês, funcionários do Procon, servidores do Procon, fosse reduzido. Pode? Não pode. Não vai ser reduzido. Essa é uma garantia constitucional. Ok? Vamos lá. É vedada a acumulação remunerada de cargos no serviço público do DF, em qualquer circunstância. Não é verdade, isso é falso. Lá no artigo 19, inciso 15, ele vai trazer os cargos que podem ser cumulados, tá? Anotem para depois vocês darem uma lidinha em casa. Artigo 19, inciso 15. Ele vai trazer os cargos de professor, tá? Um cargo técnico. Ele vai trazer todas as especificações. Anotem artigo 19, inciso 15 e dão uma lidinha em casa. Então a questão errada é essa. Mas vou ler o restante para a gente comentar. Os servidores nomeados em virtude de concurso público são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Isso é verdade aqui no DF, tá? Gente, estágio probatório e estabilidade no DF. Já vou dar um adiantado, porque eu vi que o relógio não está trabalhando a meu favor. Falta meia hora e eu ainda tenho 8.112. Estágio probatório no DF e estabilidade, 3 anos. Tranquilo? Tranquilo? Então tá, vamos lá. Os servidores, tá? A professora de educação básica poderá aposentar-se voluntariamente após 25 anos de efetivo exercício do magistério com vencimentos integrais. Certinho a questão, prevista na LLDF. A duração do trabalho normal não poderá ser superior a 8 horas diárias e 40 horas semanais. Facultado ao poder público conceder a compensação de horários e a redução da jornada nos termos da lei. Também está certinho, tá? Gente, servidores públicos, depois vocês dão uma olhadinha a partir do artigo 25 da LLDF, tá? Comecem a dar uma olhadinha a partir do artigo 25 da LLDF até o 33. 31 vai falar da ordem tributária, e depois vai do 33 até